Nesse vídeo nós vamos aprender a utilizar uma macro de escadas no Tecla, que é uma macro simples, tá? Nós temos uma macro mais complexa, que é a S71. Se você não viu ainda esse vídeo, temos esse vídeo no curso. Mas a que a gente vai ver nesse aqui é a S82. Por que que ela é mais simples, tá? Porque ela tem menos configurações, ela tem muito menos opções de você configurar ela. Às vezes, para fazer um projeto básico, alguma coisa rápida, sem ser uma coisa muito detalhada, você não quer perder muito tempo configurando, você pode utilizar essa macro aqui S82 para esse caso. Então, para fazer o uso dela, nós vamos primeiro dar uma ajustada aqui na nossa malha de eixos. Eu vou deixar aqui somente um vão, dessa forma, e eu vou ajustar para que a diferença de altura que nós tenhamos que vencer seja de 3 metros. Tá? Pronto. Fazendo uma vista de lado, aqui está a nossa, então, visualização do eixo da escada. Pronto. Nós vamos dividir a tela em duas, para poder trabalhar assim, com a vista 3D e com a vista do eixo planificada. Vamos lá. Pegando a macro S82, clicando uma vez nela, nós temos aqui essa janela para configurar. Essa macro ela vai pedir que a gente também clique em dois pontos. Não está muito claro aqui onde é que são esses pontos, né? Não mostra, mas a gente tem que pegar na altura e na base, ou seja, de cima para baixo. E aí ele me deu uma mensagem de erro. Perfil não encontrado. Tá? Então, tá aqui a macro, ele fez ela, só que ele não encontrou o perfil para desenhar o banzo da lateral da escada. Então, a gente vai dar dois cliques nesse Mzinho, vai vir aqui em peças, e o perfil do banzo, nós vamos colocar o U de 203 por 17.1. Um perfil U laminado, bem comum para banzo de escada. Ao clicar em modificar, aí você já percebe que ele desenhou a escada corretamente. Tá? Bom, aqui na aba imagem, nós temos que definir algumas coisas. Por exemplo, alguns valores típicos. Esse valor aqui, primeiro, é a altura máxima entre os degraus, 190 segundo norma. Modifica e ele já distribui. Então, como é que eu faço para criar mais ou menos degraus? Eu vou verificar a questão da altura que eu tenho que vencer e a distância máxima entre degraus. Isso aqui, geralmente, você não mexe, tá? Então, o número de degraus vai ser proporcional à altura que você tem que vencer. Essa parte de baixo seria o descanso. Vamos colocar com 1000, patamar. Essa, essa parte aqui, eu costumo botar 0. Vocês já vão entender por quê. Aí, então, ó, o patamar fica alinhado com o ponto inicial que eu dei. Essa medida aqui é a largura da escada. Vamos fazer uma escada com 1000 de largura. Pronto. Essa medida eu também costumo botar 0, que é para que ele fique alinhado com o ponto que eu dei lá em cima. Essa outra medida é o tamanho do descanso do patamar superior, 1000. E essa última medida aqui em cima seria se você quisesse fazer o degrau ficar mais para dentro. Por exemplo, 20, ó, o degrau fica mais interno. Eu vou deixar 0 por enquanto aqui. Pronto. Então, a escada já está mais ou menos, ela não está na inclinação correta, está faltando um monte de coisa, mas já está mais ou menos iniciada. Clicando na escada, essa primeira aba está completa. Peças. Nessa aba também, é o perfil, o material, o nome, banzo, e acabou. Aqui você pode escrever o degrau para preencher o nome do elemento e terminou. Você não define o degrau por aqui. O degrau é definido aqui na aba parâmetros. Então aqui nós temos, primeira coisa, posição no plano. Eu vou considerar meio, para fazer com que os pontos que eu dê sejam o meio da escada, no eixo. Perfeito. Outra coisa, o perfil do degrau. Então aqui nós temos um catálogo, um banco de dados de perfis, de degraus. Eu vou pegar um aqui, por exemplo, o WebForge 275. Na macro S71, você vai encontrar mais informações sobre esses catálogos e esses perfis de degraus. É possível, inclusive, cadastrar eles. Então, se você está começando a macro de escada vendo esse vídeo, dá uma olhadinha depois na macro S71 para entender melhor sobre esse catálogo de perfis de degrau. Modifica, e aí a gente já tem aqui os degraus. O primeiro e o último eu não vou querer.
Então, aqui onde diz criar degrau superior, não. Criar degrau inferior, não. Modifico, e aí está. Essa seria a geometria. O que mais que eu posso definir aqui? Basicamente é isso, tá? Rotação, não precisa. É isso que a macro tem. Veja que ela é bem simples, bem mais simples do que a outra, né? Da que a S71. Essa aqui é bem mais fácil de utilizar. Agora, vamos dar uma focada aqui na questão da inclinação dessa escada. Eu cliquei em pontos aleatórios, né? Eu acabei pegando aqui esse ponto médio e acabei pegando aqui num ponto totalmente aleatório. O que que a gente percebe já de cara? Que eu tenho que voltar aos 1000 milímetros para que esse patamar aqui termine em cima do eixo 2. Então, eu vou simplesmente usar o comando mover e voltar 1000. Aí já está mais coerente. Esse patamar aqui de baixo, se você não quiser, porque a escada está terminando nesse ponto, né? Está iniciando nesse ponto, se você botar 0 aqui, ó, ele não faz esse primeiro pedaço. Então, como é o primeiro tramo da escada, talvez você queira botar 0 aqui. Perfeito. O que mais que a gente tem que definir? Agora vamos ver a questão da inclinação da escada. Ela não está num ângulo muito bom, tá? Vamos ver a distância entre degraus que ele colocou. Desse degrau para esse degrau, olhando aqui em Z, 187,5. Por que esse valor de 187,5? Se nós olharmos, a gente considerou aqui a altura 1.500. E a gente disse que o máximo era 190. Então, ele fez 7,89. Ele fez 8 degraus. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o oitavo degrau seria o patamar. Então, fez 7 degraus, mas 8 alturas, né? Beleza. Agora, vamos ver a distância entre esses degraus. Se eu pegar daqui até aqui e olhar em x, eles estão com 312,5 de distância entre eles. Então, isso está fazendo com que a minha escada aqui, ó, a pisada, fique essa folga. Isso aqui não é interessante que fique, tá? Nós vamos considerar que do nariz do degrau até o nariz do outro degrau, tenha que ter 250 de diferença, tá? De alinhamento. Bom, como é que a gente ajusta essa distância entre os degraus? Tem a ver com esse ponto aqui. Se a gente quer 250 de distância e nós temos 8 degraus, significa que nós teríamos que ter uma distância, um comprimento da parte inclinada de 2.000 milímetros. Então, eu vou puxar aqui uma linha, vou fazer uma linha, na verdade, aqui, e eu vou copiar essa linha 2.000 para o lado. Aqui seria o ponto que eu teria que puxar a minha escada. Então, eu vou selecionar ela, vou apertar a tecla Alt, abrir uma janela de seleção para pegar esse vértice e mover esse vértice para cima desse ponto. Pronto. Veja que ao fazer esse movimento, a inclinação da escada muda e a distância entre um degrau e outro também vai ficar mais ajustada. Vamos agora medir para ver quanto que ficou. Eu vou pegar aqui a medida horizontal. Entre a ponta desse degrau e a ponta desse degrau, 250. Da medida entre a ponta desse degrau e a ponta desse degrau, 187,5. Então, essa distância aqui está mais interessante, está numa inclinação da minha escada mais aceitável. Se nós medirmos, vai dar algo perto de 37 graus, ó, 36,86, que é um ângulo ideal, né? A gente considera ideal um ângulo aí de 37 graus para inclinação de escada. Então, é assim que a gente determina, né, a inclinação, quantidade de degraus. Tem a ver muito com esse ponto e com esse ponto, que é o ponto de inserção que você dá no projeto. Essas linhas a gente pode apagar, redesenha, e aqui está, então, o nosso elemento. Essa macro ela não tem opções de você configurar outros degraus diferentes, além daqueles que estão no catálogo, então por isso que ela é mais limitada. Você tem que usar aquilo que está realmente no catálogo cadastrado. Tá? Não tem a opção de colocar um suporte aqui embaixo, parafusado, também, assim como tinha na S71, não vai ter. Se você tiver curiosidade de saber, é só assistir o vídeo aí da S71. É a mais completa do que essa. Mas é uma macro rápida, uma macro que você teoricamente clica nos pontos e já está basicamente modelado. Para projeto básico, né, projeto mais simplificado, dá para usar essa aqui sem problema. Para fazer o outro patamar, para chegar até os 3 metros, o que, que você poderia fazer? Simplesmente copiar isso para o lado,
Eu vou copiar aqui 1.200. Pronto. Então, eu tenho duas, uma do lado da outra. Pegar esse ponto aqui de baixo e mover ele em Z os 3.000. Pronto. Já foi. Aqui para ver do lado que ele já ajustou. Só que essa aqui seria o patamar, o descanso, então essa aqui eu botaria os 1.000. Opa, não é aqui. É aqui. 1.000. Aí. Então ela tem uma configuração diferente entre esse lance e esse lance aqui. Pronto. Dessa maneira. Né? Se você tivesse uma torre de escadas onde todos os vãos fossem de 3.000, seria simplesmente você pegar isso e ir copiando para cima de 3.000 em 3.000. Tá? Mas essa seria a ideia da macro, então, S82.